Era uma vez, em um reino cheio de torres altíssimas e jardins que dançavam com o vento, uma princesa chamada Tornado. Mas ela não era uma princesa comum. Enquanto o pai queria que fosse delicada, elegante e toda certinha, ela preferia subir em árvores, lutar com espadas de madeira e organizar corridas de caracóis pelos corredores do castelo. Tornado, por favor, será que você não pode ser um pouquinho refinada? Tornado dava de ombros, calçava suas botas cheias de barro e saía correndo atrás da próxima aventura. Certa manhã, o reino acordou com um desastre bem grudento. Um enorme monstro de gelatina estava esmagando os jardins, espalhando cenouras por todos os lados e deixando a praça do mercado pegajosa. Os soldados tentaram capturá-lo, mas cada vez que corriam, escorregavam e caíam de cabeça nas poças de gelatina. Isso parece um trabalho para a princesa Tornado, disse ela ajustando a capa. No caminho para a praça, encontrou Rugido, seu dragão dorminhoco. Rugido bocejou tão alto que quase perdeu umas escamas. Rugido, precisamos da sua ajuda, disse Tornado. Pode me ajudar a enfrentar um monstro de gelatina? Gelatina? Murmurou o dragão. Não é hora de comer ainda, riu Tornado. Temos que salvar o reino primeiro. Rugido se espreguiçou, abriu um olho e, com um rugido preguiçoso, decidiu segui-la. Juntos, tiveram um plano tão maluco quanto eles. Encheram os corredores com poças de gelatina, balões coloridos e tiras de papel grudente. Quando o monstro chegou à praça, começou a escorregar e quicar de um lado para o outro. Cuidado, Tornado! Rugiu Rugido. Tive uma ideia, gritou Tornado, jogando um balde enorme de chocolate sobre a gelatina. Agora sim ele não escapa. O monstro parou, olhou em volta e... transformou-se num gigantesco bolo de gelatina com cheiro de morango e chocolate. Os habitantes do reino correram, não para lutar, mas para festejar. Logo a praça estava cheia de crianças, idosos e soldados, todos rindo e se lambuzando com colheradas de gelatina com chocolate. O rei aproximou-se e disse: Bem, talvez um pouquinho de Tornado não seja tão ruim assim. Tornado sorriu, ajeitou a capa e respondeu: Pronta para a próxima aventura. E assim, o reino descobriu que coragem, esperteza e uma pitada de loucura podem transformar qualquer desastre em uma festa e em uma deliciosa sobremesa de gelatina com chocolate. Chapeuzinho Vermelho em Marte. Era uma vez, numa base marciana meio enferrujada, uma menina muito peculiar. Ela não usava um capuz de lã, claro que não. Em Marte, isso daria um calor terrível. Em vez disso, ela usava um capacete vermelho brilhante, tão grande que parecia uma lâmpada com pernas. Por isso, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho Espacial. Um dia, a comandante da base lhe deu uma missão muito importante. Chapeuzinho, precisamos que leve esta maleta com peças novas para o módulo Delta. Se não consertarmos, a estação ficará sem oxigênio. Chapeuzinho colocou a mochila nas costas e respondeu: Fique tranquila, chefe. Eu sou a mais rápida de Marte. Saltando entre rochas vermelhas e crateras, seguia feliz, cantarolando uma música inventada. Sou a Chapéu Espacial, capacete legal. Se eu cair no pó, me levanto igual. Mas então, no meio do deserto marciano, apareceu uma criatura estranha. Um alienígena alto, com antenas parecendo macarrão cozido e olhos grandes como pratos verdes. Era o lobo marciano. E para onde vai com tanta pressa, pequena lâmpada vermelha? Chapeuzinho riu. Primeiro, não sou pequena, tenho 7 anos e meio. Segundo, não sou lâmpada, sou capacetil. E terceiro, se quer me assustar, vai ter que se esforçar mais. O lobo rosnou. Eu poderia roubar sua maleta e ficar com a estação só pra mim.
Ou poderia me ajudar, disse Chapeuzinho com ousadia. Mas acho que você não tem cara de quem sabe usar uma chave de fenda. O lobo franziu o senho. Ninguém jamais tinha respondido assim para ele. Decidiu pegar um atalho secreto por túneis subterrâneos e chegar antes ao módulo Delta. Quando Chapeuzinho entrou, encontrou-o sentado na cadeira de controle, usando um jaleco de laboratório ridículo. Surpresa! Disse ele, imitando a vovó que nunca existiu nesta história. Sou a chefe de manutenção. Chapeuzinho quase caiu de tanto rir. Sério? Com essas antenas e esses dentes? Só falta o gorro de dormir. O lobo rosnou de novo. Mas bem nesse momento, o alarme tocou. Oxigênio crítico. Chapeuzinho parou de rir e ficou séria. Certo, alienígena, temos duas opções. Brigamos e sufocamos, ou trabalhamos juntos e salvamos a base. O lobo hesitou, depois suspirou. Tudo bem, diga o que fazer. E assim, Chapeuzinho e o lobo marciano viraram uma dupla improvável. Ela conectou os cabos, ele segurou os painéis pesados com as garras. Ela apertou os botões. Ele alcançou as alavancas altas com suas antenas elásticas. Com um clique, o módulo Delta voltou a funcionar. O oxigênio borbulhou novamente por toda a estação. Conseguimos! Gritou Chapeuzinho, erguendo os braços. Conseguimos? Perguntou o lobo. Achei que você fosse dizer consegui. Ah, não, respondeu ela. Se aprendi algo em Marte, é que até lobos espaciais são úteis de vez em quando. Desde aquele dia, o lobo marciano deixou de ser inimigo e virou o ajudante oficial de reparos. E Chapeuzinho? Bem, ela continuou a mesma, atrevida, cantando músicas bobas e rindo das próprias aventuras. Porque assim era ela. A menina que não levava bolos para vovó, mas ferramentas para salvar Marte. Luma, a unicórnio que pintava sonhos. Em um vale escondido vivia uma jovem unicórnio chamada Luma. Seu chifre não era um chifre qualquer, brilhava e mudava de cor conforme seus sentimentos. Rosa quando estava feliz, azul quando estava calma, cinza quando ficava zangada e dourado quando se emocionava de verdade. Luma tinha um segredo. Todas as noites pintava sonhos no céu. Com um toque do seu chifre surgiam castelos de caramelo, dragões que faziam cócegas em vez de soltar fogo, ou rios que, em vez de água, tinham chocolate quente. As crianças dormiam felizes sob aquele espetáculo. Pintar sonhos? Zombou um unicórnio mais velho com voz arrogante. Bah, isso não serve para nada, riso zombeteiro. Sim, acrescentou outro. Talvez assim você pare de viver com a cabeça nas nuvens. Mais risadas. Bem, tecnicamente eu estou nas nuvens, respondeu Luma com um sorrisinho sarcástico. Os outros riram com arrogância e se afastaram trotando. Luma tentou rir também, mas algo dentro dela se encolheu. Naquela noite, quando tentou pintar, seu chifre mal soltou algumas faíscas apagadas. Ótimo, murmurou. Agora sou oficialmente uma unicórnio lanterna de baixa voltagem. Escondeu-se na floresta, cabisbaixa. E lá, ela ouviu a voz profunda de uma coruja anciã. Ora, ora, disse do galho. E quem é essa nuvem com patas? Não estou de humor, coruja, bufou Luma. Isso já percebi. Seu chifre parece uma lâmpada queimada. Luma ergueu a cabeça. Não tem graça. Pra mim tem, respondeu a coruja, dando de ombros. Mas o importante é que sua luz depende do que você carrega. Nesse momento, um soluço interrompeu a conversa. Da aldeia próxima vinha o choro de um menino. Mamãe diz que monstros não existem, mas eu sei que debaixo da minha cama vive um com 7 olhos, lamentava-se. Luma riu sem querer.
Com 7 olhos, ele teria que ir ao oftalmologista todos os dias, sussurrou. O menino levantou a cabeça, surpreso. Quem está aí? Apenas uma unicórnio entediada, respondeu Luma, aparecendo na sua janela. Janela se abrindo suavemente, o menino parou de chorar fascinado. Um unicórnio de verdade? Bem, de verdade não. Sou um pouco estranha. E sem pensar 2 vezes, Luma começou a desenhar com seu chifre. Estrelas formando um escudo brilhante. Um dragão bocejando de tanto sono. E um monstro com 7 olhos, usando pijama e segurando um ursinho de pelúcia. O menino riu tão alto que esqueceu o medo. E naquele momento, o chifre de Luma explodiu em uma luz dourada tão intensa que iluminou toda a aldeia. O céu se encheu de sonhos ainda mais belos. Um arco-íris que dava 3 voltas no mundo. Peixes nadando entre as estrelas. Um castelo flutuante cheio de balanços. O menino, já tranquilo, se cobriu com as mantas. Obrigado, unicórnio esquisito. De nada, humano medroso, respondeu ela com um sorriso. Naquela noite, Luma entendeu que seu poder não era impressionar os outros unicórnios, mas sim fazer rir e sonhar aqueles que mais precisavam. O ouriço que queria abraçar. No coração da floresta vivia Eri, um pequeno ouriço simpático, curioso e com um grande problema. Ele adorava abraços. Eri via os esquilos se apertando, os coelhos se aconchegando para dormir quentinhos, até os ursos se abraçando depois do inverno. E ele suspirava de longe. Ah, quem me dera poder abraçar também. Mas havia um pequeno detalhe. Ele era cheio de espinhos. Na primeira vez que tentou, correu animado para o seu melhor amigo, o ratinho Tico. Vem cá, Tico, gritou. O ratinho abriu os braços e ploc, saiu voando com o rabo cheio de furinhos. Ai, 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 reclamou, fugindo apressado. Eri ficou triste olhando seus espinhos. Será que nunca vou conseguir dar um abraço? Pensou. Mas ele não desistiu. No dia seguinte tentou se cobrir com folhas, mas elas caíram e ele acabou espetando uma borboleta distraída. Depois, enrolou-se num cobertor de musgo e o deixou todo rasgado. Por fim, tentou colocar balões ao redor do corpo e todos estouraram com um bum, 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 que fez a floresta inteira rir. Eri suspirou. Nada dá certo. Talvez eu não tenha nascido para abraçar. Até que, certa tarde, uma velha tartaruga chamada Tuga se aproximou. Por que essa carinha triste, pequeno? Eu só queria dar abraços, mas todos fogem porque eu espeto. A tartaruga sorriu e fez um carinho em sua cabeça com a patinha dura. Eu também tenho uma carapaça, disse ela. No começo achavam que eu não podia dar carinho, mas descobri que, se faço devagar e com cuidado, posso dar abraços maravilhosos. Eri arregalou os olhos. De verdade? Acha que eu também posso? Claro, respondeu Tuga. Abraços não são de força, são de paciência. Animado, Eri foi até Tico, que ainda tinha uns curativos no rabo. Tico, quer tentar de novo? Prometo fazer com cuidado. Tico hesitou, mas acabou aceitando. Eri se aproximou bem devagar, fechou os olhos e o abraçou. Dessa vez, nenhum espinho. Apenas um abraço suave, quentinho e cheio de amor. Tico sorriu emocionado. Você conseguiu, Eri! Foi o abraço perfeito! Logo, a notícia se espalhou pela floresta. A esquila veio, depois o coelho, até o urso grandão quis experimentar. Todos queriam um abraço especial do ouriço. Eri se tornou o abraço mais querido da floresta. Não por ser o maior, nem o mais macio, mas porque cada abraço seu era cheio de cuidado e ternura. Desde então, Eri nunca mais se comparou aos outros. Descobriu que o importante não é ser igual, mas encontrar seu próprio jeito de amar.
Rufus Barba-Ovo e o papagaio mentiroso do Capitão Camarão. No movimentado porto de Caracola, não havia pirata mais jovem, nem mais atrapalhado, do que Rufus Barba-Ovo. A barba dele parecia feita de peninhas, o chapéu era grande demais, e o navio, a casca do mar, fazia mais barulho que um tambor cheio de cocos. Mas Rufus tinha um grande sonho, encontrar seu primeiro tesouro. Um dia, um velho marinheiro lhe entregou uma gaiola coberta com um pano. "Cuide bem disso, rapaz", disse o marinheiro. "É Dom Bico, o papagaio do lendário Capitão Camarão. Ele diz saber onde o tesouro está escondido." O homem se inclinou e sussurrou: "Mas cuidado, mente mais do que peixe palhaço no carnaval." Rufus levantou o pano e ouviu um grito: "Tesouro! Amendoim! Uhul!" Sem pensar duas vezes, Rufus subiu a bordo de A Casca do Mar e partiu para a aventura. A viagem não começou nada bem. Dom Bico gritava ordens sem parar. "A bom bordo! Não, a este bordo! Não, pro outro lado!" Cada vez que Rufus obedecia, o barco rodava em círculos até os dois ficarem tontos. Depois de uma noite de tempestade, chegaram à Ilha do Coco desorientado. Assim que Rufus pisou na areia, dezenas de cocos começaram a cair das palmeiras. "Ai! Ai!" Dom Bico caiu na gargalhada. "Eu avisei para não falar a palavra tesouro, haha!" Rufus suspirou. Aquele papagaio mentiroso se divertia mais do que ajudava. Certa manhã, Dom Bico começou a gritar: "À direita! À direita! O tesouro do Capitão Camarão está perto." Seguiram as instruções até uma caverna escondida atrás de uma cachoeira. Rufus cavou um pouco. Depois mais um pouco. Até que, clonco, a pá bateu em algo duro. Com o coração batendo forte, ele abriu o baú e lá dentro havia montes e montes de amendoins torrados. Dom Bico gritou de alegria: "Amendoins! Meu tesouro! Eu sabia que estava aqui." Rufus ficou olhando, sem saber se ria ou chorava. Tinha cruzado mares, enfrentado cocos e tempestades para achar um baú de amendoins. Mas ao ver o papagaio tão feliz, não conseguiu segurar o riso. "Bem, Dom Bico, acho que para você isso é mesmo um tesouro." Naquela noite, sob um céu cheio de estrelas, Rufus escreveu em seu diário de capitão: "Hoje, descobri que os melhores tesouros nem sempre brilham, mas sempre fazem a gente sorrir. E se puder compartilhá-los com seu melhor amigo, melhor ainda." A Casca do Mar seguiu viagem, com Rufus cantando ao leme e Dom Bico feliz. Dizem que, se um dia você vir uma nuvem de cascas boiando no mar, é sinal de que Rufus Barba-Ovo e seu papagaio mentiroso passaram por ali. Grifo no Saara. No Polo Norte fazia tanto frio que até os pensamentos usavam cachecol. E lá vivia Grifo, um pinguim simpático, curioso e um tantinho distraído. Grifo sonhava em conhecer o mundo. "Quero ver areia, palmeiras e praias quentinhas." Um dia, ele viu um cartaz que dizia: "Grande viagem organizada, uma aventura cheia de areia." Grifo bateu as asas animado. "Areia! Finalmente a praia! Uhul!" Ele fez as malas com gorros, cachecóis e alguns filés de peixe e, sem olhar o destino, embarcou no avião errado. Quando desceu do avião, o ar era tão quente que parecia sopa. "Cadê o gelo?" perguntou, suando. "Isso aqui parece o interior de um micro-ondas." Então apareceu Kamal, um camelo de óculos escuros, sorriso esperto e jeito de quem sabe tudo. "Bem-vindo ao Saara, parceiro. Aqui o gelo só existe nos filmes." Grifo olhou ao redor. Nada de mar, nem neve, nem peixes. Só dunas, sol e mais sol. Tentou deslizar por uma duna e acabou enterrado até o bico. Tentou fazer um boneco de neve com areia e o vento levou. Kamal observava divertido. "Ei, floquinho,
Se continuar assim, vão te colocar de enfeite numa loja de lembranças. Grifo sentou-se sob uma palmeira, meio derretido. Não aguento mais esse calor, suspirou. Kamal caiu na risada. Calma, amigo, todo mundo começa derretendo por aqui, depois acostuma. Mas Grifo não desistiu. De repente, teve uma ideia brilhante. Se eu não posso fugir do calor, vou esfriar tudo. Juntos, montaram um quiosque feito de lonas, cocos e um guarda-sol velho. A placa dizia: Sorvetes Grifo, frio garantido ou devolvemos a sombra. Grifo fazia picolés de fruta e gelo picado do oásis. Bom, quase gelo. Kamal cuidava da propaganda com sua voz rouca. Sorvetes tão frios que até os cactos tremem. Turistas, camelos e até escorpiões faziam fila. Em poucos dias, Grifo e Kamal ficaram famosos. Até saíram no Boletim do Deserto. Com tanto sucesso, fundaram sua própria agência de viagens, Pinguim Tours. Aventuras fresquinhas com um toque de areia. O lema era: às vezes a melhor viagem é aquela que você não planeja. E quando alguém perguntava se ele voltaria ao Polo Norte, Grifo sorria. Voltar? Não. Agora sou o pinguim mais fresco do Saara. Kamal piscava e completava. E o mais distraído também. Mas olha, ninguém é perfeito. Lila e sua vassoura louca. A bruxinha Lila estava nervosa. Era o seu primeiro Halloween como bruxa de verdade. E finalmente ela tinha sua própria vassoura voadora. Uma vassoura gordinha com as cerdas despenteadas chamada Faísca. Mas Faísca tinha um pequeno problema. Era a vassoura mais desobediente do mundo. Pra cima, Faísca! Ordenou Lila em seu primeiro voo. Mas em vez de subir, Faísca começou a girar em volta do espantalho do campo. O espantalho tonto gritou: Ei, tá bagunçando minha palha! No dia seguinte, Lila tentou de novo. Agora devagarinho, Faísca, para praticarmos pousos. Mas a vassoura achou que seria bem mais divertido ir na velocidade máxima. E as duas foram parar dentro da carroça de abóboras do fazendeiro. Lila rolou entre as abóboras com um nariz laranja como uma cenoura. As crianças da aldeia não paravam de rir. Essa bruxa voa pior que meu vô de skate. Chegou a noite de Halloween. Todas as bruxas mais velhas voavam elegantes em fila, iluminando o céu com faíscas mágicas. Lila suspirou. Por favor, Faísca, se comporte hoje. É muito importante. Mas assim que começaram, Faísca saiu voando como um foguete. Deu uma cambalhota tripla, quase encostou nas orelhas de um gato preto e acabou soltando faíscas de verdade ao bater num poste de luz. O público na praça gritou e aplaudiu, achando que fazia parte do espetáculo. Lila, cansada, cruzou os braços. Faísca, isso não é justo. Eu tento fazer tudo certo e você nunca me ouve. Faísca baixou as cerdas como se fossem orelhas tristes. É que você só manda e nunca pergunta o que eu quero fazer. Lila ficou surpresa. Você também quer decidir? Claro, disse Faísca. Às vezes quero girar, às vezes pular, às vezes voar devagar para ver as estrelas. Lila sorriu. Então vamos combinar assim. Eu digo o que precisa ser feito e você coloca o seu toque divertido. E assim fizeram. Quando Lila dizia, pra cima, Faísca subia fazendo zigue-zague. Quando dizia, pra baixo, Faísca pousava com um giro de sino. Quando dizia, reto, Faísca desenhava um coração no ar com poeira brilhante. O público explodiu em aplausos. Naquela noite, Lila e Faísca entenderam algo muito importante. Voar não era mandar nem desobedecer, era ouvir uma a outra e trabalhar em equipe. E desde então, em todo Halloween, enquanto as outras bruxas voavam em fila reta, Lila e Faísca faziam acrobacias tão engraçadas que todas as crianças acabavam rindo até cair. Capi e a hora do banho.
À beira do rio vivia Capi, uma capivara feliz. Redondinha, brilhante e limpa como um melão recém-lavado. Capi amava tomar banho. Gostava mais do que mastigar folhas novas, até mais do que coçar a barriga. Todas as tardes ela gritava com voz de trombeta: "É a hora do banho! Chap, chap, chapinhar!" Mas ninguém queria se molhar. Sua amiga Mizzy, a gata, dizia: "A água deixa meus bigodes enrolados, e bigodes enrolados não são elegantes." Pepe, o papagaio, gritava do galho: "A água bagunça minhas penas, e um papagaio despenteado não dá entrevistas." E Tuto, o tatu, resmungava: "Eu só me molho se tiver ar-condicionado e toalha quentinha." Capi suspirou tão forte que fez ondas. "Que turma mais seca", murmurou. Então decidiu mostrar como o banho podia ser divertido. Primeiro, encheu o rio de flores e bolhas. Spa natural da Capi, entrada grátis e sabão de folhas. Mizzy chegou perto, cheirou a água. Splash! Um sapo pulou e molhou o nariz dela. Miau, de susto! Pepe, curioso, desceu voando. "Talvez um mergulho me dê brilho tropical", disse. E pulou. Plaf! Saiu pingando. "Agora pareço uma meia molhada com bico." Capi insistiu com Tuto. "Vai lá, coloca só uma patinha." Tuto colocou, plof! Escorregou e rolou morro abaixo. "Estou girando no modo máquina de lavar", gritava rindo. Capi ficou sozinha na água. "Bem, mais diversão pra mim." Mas então o céu resmungou e começou uma chuva gigantesca. Mizzy, Pepe e Tuto correram para se abrigar, mas já era tarde. "Meus bigodes! Minhas penas! Minhas escamas brilhantes!" Capi olhou para eles com ar de sábia mergulhadora. "Virã, o banho sempre encontra quem merece." Mizzy riu. Pepe bateu as asas. Tuto rolou na lama. E os 4 começaram a pular na chuva, cantando juntos: "Chap, chap, chapinhar sem parar, se molhar é bom demais." Desde aquele dia, quando chove na floresta, ninguém se esconde. Todos gritam: "É hora do banho!" E Capi sorri, orgulhosa, enquanto um sapinho manda um beijo molhado. Corrida Cósmica Prion, o começo. No planeta Turbo X, as manhãs nunca eram silenciosas. Todos os dias, os motores rugiam como leões e o céu brilhava com luzes de neon. Ali viviam os carros mais incríveis do universo. E entre eles, 3 se destacavam. Raio, pequeno, azul e tão rápido que as faíscas o perseguiam quando freava. Raio era pura energia, vivia para correr, mas tinha um defeito: não sabia esperar. "Se você não está na frente, está perdendo", dizia com um sorriso elétrico. Fúria, uma caminhonete vermelha, forte e destemida. Seu fogo não vinha só do motor, vinha do coração. "Sem risco, sem glória", rugia, lançando uma labareda. Aero, um esportivo prateado com asas retráteis. Enquanto os outros aceleravam, ele estudava o vento, o terreno e os rivais. "Nem sempre se vence com o pedal", dizia com calma. "Às vezes se vence com a cabeça." Eram amigos inseparáveis. Corriam por diversão, não por troféus. Mas tudo mudou naquela noite. O céu de Turbo X se iluminou com letras flamejantes. "Grande corrida cósmica." "Uma corrida entre planetas!" gritou Raio, vibrando. "Agora sim, um desafio de verdade", disse Aero. "E se a gente ganhar?" perguntou Fúria, com o escapamento pegando fogo. "Não", respondeu Raio. "E se a gente se divertir?" Mas entre os competidores havia um que não sorria.
De uma nuvem de fumaça negra surgiu um carro escuro como vazio. Sua carroceria não refletia luz e seus faróis vermelhos brilhavam como brasas. Podem me chamar de Sombrio, disse com voz metálica, e lembrem desse nome quando eu passar por vocês. Raio estremeceu. Fúria soltou uma faísca. Aero murmurou: esse carro não corre por diversão, corre por algo mais sombrio. O disparo ecoou e o universo acendeu. Os carros atravessaram o primeiro portal e surgiram num anel de asteroides. Havia gravidade flutuante, meteoros e túneis de energia. Raio disparou, cortando o espaço como um relâmpago azul. Fúria lançou bolas de fogo para abrir caminho. Aero voou acima deles, planando entre as rochas, mas Sombrio não jogava limpo. Deixou atrás de si uma nuvem de óleo escuro que cobria os sensores. Vamos ver como correm no escuro, riu. Raio perdeu o controle. Não consigo ver nada! Siga meu calor! Gritou Fúria, lançando uma chama à frente. A luz atravessou a fumaça, revelando o caminho. Do alto, Aero gritou: portal à direita! Agora! Do outro lado, a linha de chegada brilhava suspensa no vazio. Sombrio chegou segundos depois, rugindo de raiva. Depois da corrida, no pódio, as luzes dos planetas refletiam nas latarias. Raio tremia de emoção. Fúria rugia de alegria. Aero sorria com serenidade. Vencer juntos, isso vale mais que qualquer troféu. Ao longe, Sombrio os observava, seus faróis vermelhos acendendo devagar. Aproveitem, campeões. A próxima pista será minha. E desapareceu na escuridão do espaço. Naquela noite, Raio não dormiu. Olhou para o céu, lembrando das palavras de Sombrio. Algo lhe dizia que aquela corrida era só o começo. Turbo X voltaria a rugir. E os motores do destino acabavam de ligar. Bronto e o ovo da luz perdida. No vale pré-histórico, rodeado por montanhas avermelhadas, vivia Bronto, um jovem T-Rex conhecido pelo seu brando coração e pela sua coragem. Ao seu lado estava sempre Nina, uma Velociraptor rápida e inteligente, sua melhor amiga. Certa tarde, quando o sol se escondia, o céu escureceu de repente. Isso não é normal, sussurrou Nina. Uma luz brilhante caiu do céu e caiu perto da floresta retorcida. Eles correram até lá e encontraram algo incrível, um ovo brilhante. Este não é um ovo comum, disse Bronto. E alguém está à procura dele, respondeu Nina, ouvindo um rugido distante. Eles sabiam que precisavam levá-lo até a montanha fumegante, onde nascem as criaturas da luz. Para chegar lá, precisaram atravessar a floresta retorcida, onde as árvores se moviam e as raízes prendiam quem passava. Elas não querem que passemos! Gritou Nina. Bronto soltou um rugido forte. As árvores abriram um caminho, e eles passaram correndo antes que se fechasse novamente. Depois encontraram uma ponte antiga sobre um abismo profundo. Quando Bronto avançou, uma voz ecoou: devolvam o ovo. A ponte começou a rachar. Não olhe para baixo, disse Nina. Continue. Segurando o ovo com cuidado, Bronto deu um grande salto. Eles chegaram em segurança enquanto a ponte caía na escuridão. Na entrada da montanha fumegante, uma criatura gigante apareceu. Um dragão de pedra, feito de rocha e fogo. Para passar, disse ele, devem provar que são dignos do ovo da luz. Bronto deu um passo à frente. Nós vamos protegê-lo, custe o que custar. O dragão observou e então abriu passagem. Dentro da caverna, uma luz quente encheu o ar. Apareceu Lúmina, a mãe do ovo.
O ovo se partiu e um pequeno dragão brilhante nasceu, iluminando tudo ao redor. Ele voou em volta de Bronto e Nina, feliz e seguro. Porque protegeram a luz, disse Lúmina. O vale nunca mais ficará escuro. E naquela noite, o vale inteiro brilhou como nunca antes. Princesa Tornado e o Natal mais pegajoso do reino! Era uma vez, no Reino do Vento, um Natal tão bagunçado que os flocos de neve entravam pelas janelas, saíam pelas chaminés e voltavam a entrar caso tivessem esquecido alguma coisa. As árvores de Natal se inclinavam e as bolas brilhantes voavam toda vez que o vento decidia brincar de corrida. A Princesa Tornado, claro, estava encantada. Um Natal organizado é um Natal chato, disse ela. Rugido, seu dragão, não pensava o mesmo. Dormia todo enrolado perto do castelo. Zzz, Natal, mais 5 semanas. Na praça, o monstro de gelatina, agora amigo oficial do reino, ajudava como podia. Pulava para colocar estrelas lá no alto e deixava as crianças escorregarem sobre ele, como se fosse o presente mais divertido de todos. Tudo ia mais ou menos bem. Até que apareceu o mensageiro real. Ele entrou patinando, escorregou 2 vezes na gelatina e caiu de joelhos diante de Tornado. Princesa, temos um problema muito natalino. Acabou o chocolate quente? Perguntou Tornado, preocupada. Pior, o Papai Noel desapareceu. O vento parou por um segundo inteiro. Rugido parou de roncar. Até a gelatina fez um pequeno plop assustado. Desapareceu como? Perguntou o Tornado, ajeitando a capa. O trenó foi visto girando sobre o castelo. Depois uma rajada de vento e zás! Sumiu. Nesse momento, a gelatina começou a tremer. Cling, clang, ho, ho, ho. Isso soa muito como presentes, disse Tornado. A gelatina ficou rosada e deixou cair um pacote, depois outro, e mais outro. Os presentes! Gritou o mensageiro. Estão espalhados por todo o reino. E era verdade. Havia caixas penduradas nas árvores, pacotes quicando pelos telhados e meias de Natal presas nas chaminés. Tornado sorriu de orelha a orelha. Perfeito! Salvamos o Papai Noel e recuperamos os presentes. Rugido abriu um olho. Tenho que voar? Sim, muito. Rugido suspirou e se levantou. A missão foi tão caótica quanto eficiente. Rugido voou entre as nuvens procurando um gorro vermelho. Tornado organizou as crianças como um verdadeiro exército natalino. A gelatina guardou os presentes dentro sem esmagá-los. Logo, Rugido rugiu do céu. Achei! Ele está preso numa nuvem em forma de ovelha. Poucos minutos depois, o Papai Noel desceu do céu, coberto de algodão, rindo alto. Ho, ho, ho! Disse. Esse vento tem personalidade. Com o Papai Noel de volta e os presentes entregues, o Natal continuou. Não foi perfeito. Alguns pacotes estavam pegajosos e uma criança ganhou 2 gorros, mas ninguém reclamou. O rei se aproximou de Tornado, olhou a bagunça e sorriu. Acho que até um Natal desorganizado pode ser maravilhoso. Tornado bateu a mão na gelatina, olhou para Rugido, que já dormia de novo, e disse: os melhores sempre são. E assim, no Reino do Vento, aprenderam que mesmo quando o Papai Noel se perde e os presentes saem voando, o Natal sempre chega. Paco, o peru e a festa do agradecimento. Na granja do Vale Feliz vivia Paco, o peru. Um peru simpático, curioso e um pouquinho desajeitado. Aquele dia ele estava especialmente nervoso porque o dia de ação de graças estava chegando. Este ano quero fazer algo especial para a festa, dizia Paco. Mas o que eu posso fazer? De repente, ouvi um có-có-có desesperado. Paco correu para o galinheiro. Lá estavam as 3 galinhas chefes, Pita, Pota e Pati.
Elas precisavam preparar a decoração da festa do agradecimento, mas aquilo parecia um furacão de penas. Uma puxava a fita, outra enrolava e a terceira girava tão rápido que parecia um ventilador de penas. Paco respirou fundo. Meninas, e se fizermos juntas, mas no ritmo? As galinhas olharam sem entender. Paco levantou as asas como um maestro. Quando eu disser bico, vocês penduram. Quando eu disser pena, vocês esticam. Quando eu disser parou, vocês congelam. Vamos tentar? Có, có, có! Sim! E começou. Bico! Elas prenderam a fita. Pena! Esticaram direitinho, sem brigar. Parou! Nada de choques, nada de penas voando. Em menos de 1 minuto, o galinheiro estava lindo. Paco, você é incrível, disse Pita. Um gênio peruano, falou Pota. Có de alegria! Gritou Pati. Paco sorriu. Talvez ele realmente pudesse ajudar. Paco ia descansar quando ouviu um mu triste e pegajoso. Era Margarida e ao lado dela, Lola, as 2 vacas encarregadas de levar baldes de leite fresco para a mesa. Mas havia um problema. Metade do leite ia parar no chão. Paco pensou. Nada de correr, nada de andar dormindo. Vocês precisam caminhar, no mesmo ritmo. As vacas ficaram surpresas. Eu vou marcar o passo. Quando eu disser passo, vocês andam. Quando eu disser parar, vocês param. Quando eu disser cabeça alta, vocês estabilizam. Vamos lá. Paco começou. Passo. As 2 avançaram juntas. Cabeça alta. Baldes firmes. Passo, passo, passo. Pareciam dançarinas gigantes. Quando chegaram à mesa, adivinha? Os baldes estavam cheios. Paco, conseguimos, disse Lola. Você é o melhor treinador peru do mundo, falou Margarida. Paco ficou todo orgulhoso. Quando o sol se pôs, tudo estava pronto. As guirlandas brilhando, o leite no lugar e a granja cheia de risadas. Os animais se reuniram ao redor de Paco. Paco, disse Pita, sem você não teríamos terminado a tempo. Você é o coordenador oficial da festa do agradecimento, declarou Margarida. Eu? Disse Paco espantado. Sim! Gritou toda a granja. As galinhas fizeram uma coroa de penas. E Paco disse emocionado. Então, obrigado a todos. E aquele foi o ano da festa mais organizada, alegre e divertida que o Vale Feliz já tinha visto. Porque às vezes o melhor presente é ajudar todos a trabalharem juntos. Mote, o gato da bruxa Lila. Numa vila cheia de abóboras e lanternas alaranjadas vivia Mote, um gato preto, fofinho e um pouquinho desastrado. Ele era o gato da bruxa Lila, uma bruxa jovem de chapéu tortinho, tranças violetas e um sorriso sempre travesso. Todos na vila diziam que gatos pretos traziam má sorte, mas Mote pensava o contrário. A má sorte é que me persegue, miava. E não era mentira. Quando Lila o colocava na vassoura para praticar voo, pum, Mote voava direto contra o espantalho. Se tentava andar com elegância sobre uma abóbora, zás, acabava dentro dela, como se fosse o recheio, e se deitava para descansar. Splash! Sempre caía no balde de poções que Lila deixava no sol. Lila olhava e ria. Ai, Mote, você é o gato mais trapalhão do mundo, mas também o mais encantador. Chegou a noite de Halloween. As ruas estavam cheias de esqueletos dançantes, vampiros com dentes de plástico e bruxinhas com vassouras de brinquedo. Mote tentou se esconder atrás da capa de Lila, mas escorregou numa abóbora brilhante.
rolou rua abaixo como uma bolinha preta e peluda, batendo nos lampiões e se enchendo de teias de aranha. As crianças começaram a rir às gargalhadas. Olha, o gatinho está fazendo acrobacias. É a melhor fantasia de todas. Muti ficou de olhos arregalados. Será que eles não achavam que ele dava azar? Então tropeçou de novo, agora enrolado no manto de Lila, e as crianças aplaudiram como se fosse um show de mágica. Lila sorriu, balançando sua varinha de cristal. Viu, Mochi? Às vezes o que parece um desastre é pura alegria. Naquela noite, as crianças foram de porta em porta gritando: gostosura ou travessura? E tragam um gato Mochi! E desde então, Mochi nunca mais reclamou de suas quedas, nem dos seus mergulhos. Agora, ele diz com orgulho: se a má sorte me segue, que venha! Porque eu trago as melhores risadas do mundo. E por hoje, Chapeuzinho Vermelho em Marte, parte 2. Depois daquela aventura maluca no módulo Alpha, Chapeuzinho Vermelho achou que nada mais poderia surpreendê-la em Marte. Mas ela estava enganada. Um dia, enquanto recolhia pedras para a escola, ouviu um barulhinho metálico se aproximando. Clonk, clonk, clonk. Ao se virar, viu um robô com rodas empoeiradas e uma câmerazinha num pescoço comprido como de girafa. Mas você é o Curiosity! Exclamou. O rover mexeu a câmera como se estivesse acenando. Do alto-falante saiu uma voz robótica. Olá, Chapeuzinho. Estou em missão de exploração. Detectei sinais de vida sob estas rochas. Quer me ajudar? Os olhos de Chapeuzinho brilharam por trás do capacete. Vida? Isso seria a maior descoberta de todos os tempos. O lobo marciano, escondido atrás de uma pedra, deu uma risadinha. Aposto que são só minhoquinhas bobas. Curiosity começou a escavar com seu braço mecânico. De repente, o chão tremeu e uma fenda se abriu. De lá saíram criaturinhas redondas, brilhantes, flutuando como bolhas de sabão, com carinhas sorridentes. Marcianinhos! Gritou Chapeuzinho, pulando de alegria. Os seres luminosos se aproximaram dela sem medo, como se reconhecessem em seu capacete vermelho uma amiga. Um deles pousou na ponta da chave de fenda laser e fez um som alegre. Curiosity analisou rapidamente. Confirmado. Organismos vivos. Primeiro contato extraterrestre amistoso. A vovó, que veio correndo com seu canhão de ar, por precaução, ficou boquiaberta. No meu tempo, a maior aventura era plantar batatas em Marte. O lobo tentou soltar um uivo assustador, mas um dos marcianinhos pousou em seu nariz e começou a brilhar. Ele ficou vesgo e, de repente, começou a rir alto, fazendo eco pelo cratera. Chapeuzinho apontou para ele rindo. Viu? Até você fica simpático com um pouquinho de luz no focinho. Os marcianinhos começaram a flutuar ao redor deles, alegres, como se estivessem festejando. Curiosity registrou em sua memória. Nota da missão: primeira descoberta de vida em Marte, realizada por Chapeuzinho Vermelho Espacial. Chapeuzinho levantou os braços. Eu sabia! Marte nunca poderia ser tão sem graça. E desde aquele dia, quando o pessoal na Terra perguntava sobre novidades de Marte, não falavam só de pedras e crateras. Falavam também de uma menina atrevida, um robô incansável, um lobo rabugento e umas bolinhas luminosas que mudaram a história para sempre. O fantasma estiloso. Era uma vez um fantasminha chamado Gasparim, e ele estava cansado de parecer um simples lençol voador. Não é justo, dizia ele. Qualquer dia vou me confundir com a toalha da vovó. Então, na noite de Halloween, decidiu mudar de estilo. Primeira tentativa, super-herói Gasparim colocou uma capa vermelha e gritou: Sou o super fantasma! Mas a capa prendeu numa teia de aranha e ele ficou pendurado como uma meia esquecida. Socorro! Não sou roupa no varal, sou um super-herói. O morcego do teto caiu na risada. Pra mim, você parece mais uma cortina gripada. Segunda tentativa.
Palhaço Gasparim pintou o nariz de vermelho e calçou uns sapatos enormes. Tcharam! Deu um passo e... pá! Tropeçou numa abóbora. A abóbora rolou, bateu na porta e o vizinho gritou. Ei, minhas abóboras não são bolas de futebol. Os morcegos aplaudiram. Um disse. Desse jeito, esse fantasma vai abrir um circo. Terceira tentativa. Astronauta Gasparim colocou um aquário na cabeça como se fosse um capacete. Houston, temos um fantasma. Mas claro, o aquário tinha água e começou a fazer bluk, bluk, bluk. Saiu voando como um foguete, mas aterrissou, adivinha onde? Isso mesmo, no varal outra vez. Não, sempre acabo aqui. As pregadores são mais importantes do que eu. O pior era que os lençóis estavam amassados. E quem passa lençol, afinal? Nem os vivos, nem os mortos, ninguém. Gasparim suspirou. Já tentei de tudo, e continuo sendo um lençol voador. Então, olhou para si mesmo num espelho rachado e pensou, e se ser eu mesmo for o que me torna especial? Naquela noite, saiu sem fantasia, com seus amassados e furinhos e tudo. Gritou, "Buh!" E as crianças riram, o abraçaram e até quiseram tirar selfies com ele. Gasparim sorriu. No fim das contas, não preciso ser super-herói, nem palhaço, nem astronauta. O importante é ser eu mesmo. E desde então, Gasparim virou o fantasma mais feliz do bairro. O único que nunca precisou passar um lençol. Porque todo mundo sabe que passar lençol é mais assustador do que qualquer fantasma. Polegarzinho, o soldadinho de chumbo e o tubarão piu-piu. Era uma vez um menino tão pequenino que podia esconder-se dentro de uma chávena de café. O nome dele era Polegarzinho e, embora fosse minúsculo, a sua coragem era maior do que uma montanha. Um dia, enquanto explorava uma gaveta velha de brinquedos, ele ouviu uma voz grave e metálica. Socorro! Fiquei preso aqui entre peças de dominó. Era o soldadinho de chumbo, que tinha caído da prateleira e estava ali preso há dias, e já estava cansado de ficar sempre em pé com a mesma perna esticada. Polegarzinho respondeu decidido. Não te preocupes, amigo. Eu vou salvar-te. Sou pequeno, mas muito jeitoso. Ele subiu numa peça de dominó, deslizou pela gaveta e... pum! Caiu bem à frente do soldadinho, mas havia um problema. O brinquedo estava colado ao fundo da gaveta, com pastilha elástica. Oh não, precisamos de ajuda. De repente a porta da oficina rangiu e apareceu um homem com bigode branco, óculos redondos e uma caixa de ferramentas maior do que ele. Era Gepeto, o avô do Pinóquio. Haha, aqui estão as minhas pinças. Estava a procurá-las. Preciso de arranjar um tubarão de borracha, que está a fazer uma barulheira enorme na banheira. Polegarzinho e o soldadinho olharam um para o outro. Um tubarão? Gepeto explicou. Sim, ele engoliu o apito que faz pi quando o apertas. Agora está engasgado, barulhento e furioso. Polegarzinho levantou o dedo minúsculo. Então vamos contigo. Gepeto sorriu, soltou o soldadinho com as pinças e seguiram juntos para a missão. A banheira parecia um mar cheio de espuma. O tubarão de borracha nadava para lá e para cá, e cada vez que abria a boca, ouvia-se um ridículo pi-pi. Polegarzinho e o soldadinho subiram para um barquinho de brinquedo, enquanto Gepeto observava de fora com as ferramentas. De repente, o tubarão avançou e, nhaque, engoliu os dois de uma só vez. Valha-me Deus! Gritou Gepeto. Os meus amigos estão lá dentro! Dentro da barriga do tubarão, tudo tremia com o barulho constante do apito. Pi, pi, pi. Polegarzinho tapou os ouvidos. Que barulho! Gepeto pensou rápido. Pegou numa chave de fendas pequenina e, como um carpinteiro de verdade, abriu uma tampinha que o tubarão tinha na barriga. Segurem-se! Já vou! Gritou. Com muito cuidado, meteu as pinças,
Encontrou o apito preso e ploc! O tubarão, aliviado, abriu um bocão e soprou o polegarzinho e o soldadinho para fora. Eles caíram na espuma ao lado do barquinho, molhados, mas salvos. O tubarão, agradecido, parou de apitar e começou a chapinhar de alegria. Polegarzinho levantou-se e exclamou: "Conseguimos!" O soldadinho ergueu a pequena espada. "Somos uma grande equipa!" Gepeto sorriu. "Se somos uma equipa, precisamos de um nome." Polegarzinho pensou um instante e disse traquinas: "E que tal os tic-tacos?" O soldadinho e Gepeto olharam um para o outro e desataram a rir. "Sim, sim, vamos ser os tic-tacos! Os tic-tacos!" O tubarão, contente, deu uma grande lambadela na água, enchendo a banheira de espuma como fogos de artifício de bolhas. A Ilha das Meias Perdidas. Era uma vez uma meia vermelha com bolinhas brancas. Ela vivia feliz em uma gaveta tranquila, junto com sua irmã gêmea, uma para o pé direito, outra para o esquerdo. Mas um dia, a caminho do cesto de roupa suja, a meia vermelha escorregou e caiu no chão. Ninguém percebeu. Rolou pelo corredor, passou por baixo de uma porta entreaberta e foi parar na rua. O vento soprava forte. A meia tremia e se escondeu atrás de uma pedra. "Sou só uma meia", sussurrou. "O que vou fazer agora?" Um cachorro curioso a cheirou, mordeu e jogou para o alto, achando que era um brinquedo. A meia voou e caiu perto do porto, encharcada, mas livre. De repente, ouviu uma voz animada vinda do alto de um mastro. "Ei, você de bolinhas? Está perdida ou só tomando um ventinho?" A meia olhou para cima. Lá estava um lenço de pirata azul, todo desfiado. "Cai do cesto de roupa", explicou a meia. "Ah, um viajante do acaso?" exclamou o lenço. "Eu fugi da cabeça do meu capitão. Depois de tantos anos de sol, sal e rum, precisava respirar." A meia riu. O lenço girou ao vento, orgulhoso. "Se procura um lugar onde os perdidos se encaixam, ouvi falar de uma ilha muito especial." "A Ilha das Meias Perdidas?" perguntou esperançosa. "Exatamente, mas nem todos conseguem chegar. Quer tentar?" E assim começou a aventura. O lenço ajudou a meia a subir no barco e juntos navegaram sob as estrelas. O lenço cantava canções de marinheiro e contava histórias incríveis, de como lutou contra um polvo gigante e recebeu um piscar de olho de uma estrela. A meia ouvia encantada. Mas o mar, caprichoso, mudou de humor. As nuvens escureceram, o vento uivou e as ondas subiram. "Aguenta firme, amiga!" gritou o lenço, enrolando-se nela para protegê-la. Durante horas enfrentaram a tempestade juntos, e quando o sol nasceu, lá longe surgiu uma ilha coberta de coqueiros e meias coloridas tremulando ao vento como bandeiras. Na praia, uma placa dizia: "Bem-vindo à Ilha das Meias Perdidas." A meia vermelha mal podia acreditar. Havia meias compridas e curtas, listradas e floridas, com buracos e sem buracos, todas sorrindo e dançando. "Bem-vinda, irmã", disse uma meia verde. "Aqui ninguém fica sozinho." O lenço sorriu satisfeito. "Eu te disse, pequena, toda meia tem o seu lugar." Naquela noite houve festa na praia. O mar fazia música, as ondas batiam como tambores e a lua iluminava o céu como uma lanterna. A meia vermelha dançou feliz, sentindo que enfim pertencia a algum lugar, mesmo longe da irmã gêmea, porque às vezes é preciso se perder um pouquinho para encontrar o seu verdadeiro lar. E por hoje, nosso conto chegou ao fim. Gostou? Então não se esqueça de se inscrever em Histórias para Dormir Crianças